E como é que foi isso, Malu? O antes da Malu inspiradora. Você já inspirava assim, empiricamente, sem saber que estava inspirando? Sim, é muito engraçado isso, cara. É muito engraçado você tá falando, porque agora até me arrepiei, passou aqui um filme, assim, você falou e passou um filme na minha cabeça. Houve várias cenas, vários momentos, mas tem um momento muito interessante que me veio assim como um flash, quando você acabou de dizer. Por exemplo, eu lembro um dia que talvez a minha prima vai assistir esse podcast depois e ela pode confirmar isso para vocês, eu e minha prima, a Paula, e eu tinha acho que 12 anos e ela tinha 13 anos, e um dia na casa da minha avó não tinha nada para comer, absolutamente nada. Comida mesmo? Comida não tinha. E era muito. E assim, a gente sentava lá atrás, no fundo do quintal, no fundo da casa, e a gente começava a escrever música, pegava música em inglês, que a gente não sabia nada de inglês, e transformava em música, fazia uma versão, exato. Com fome, né? Morrendo de fome, mas era uma ocupação. Então a gente escrevia e falava, e sempre sonhando. E eu sempre fui assim, meio que ET, porque eu tinha uma visão muito diferenciada da situação. A situação, para mim, era sempre foi momentânea. Ela sempre foi passageira. Não era uma situação para mim. Você não tinha aquilo ali como um carimbo? É assim que vai ser pro resto da vida para você? Você não sentia isso? Não. E o mais engraçado é que eu levantava as outras pessoas e falava assim, não, isso vai passar, isso é só um momento, sabe? Eu estava sempre tentando trazer uma luz. Quanto tempo faz isso, Malu? Hoje eu tô com 43, vou fazer 44, Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 30, mais ou menos, 30 anos atrás, mais ou menos, né? 30. Tinha uns 12, 13 anos? 12 anos. Era uma adolescente. Era uma adolescente. Essa foi uma das histórias, né? E depois isso se deu por muito tempo, porque essa era a história da minha família. A escassez era a história da minha família. Por isso que eu acho que eu tenho tanta propriedade para falar sobre escassez e abundância, porque eu soube viver lá na escassez, eu vivi lá e também vivo em abundância. Você teve uma perda muito grande quando você ainda nem tinha nascido e depois que você era uma criança, não foi? Isso foi muito forte, porque eu já nasci perdendo, né? Nasceu perdendo? Nasci perdendo. Quando a minha mãe estava grávida, de 2 meses, o meu pai foi assassinado no Rio de Janeiro. Você estava na barriga da sua mãe ainda? Isso. E no enterro dela estava a minha mãe grávida e mais 5 grávidas. Eita. Exato. E o meu pai foi assassinado aos 19 anos por um marido traído. Né? O meu pai era bem perigoso nesse sentido. Aprontou, né? Então eu já nasci perdendo, né? A minha vida já veio com a perda. Já nasceu sem pai, praticamente. Né? E você falou de uma coisa muito interessante. Eu já fui rotulada. Eu nasci rotulada. Eu nasci carimbada. Mas tentaram te carimbar. Né? Mas você que decide se você carrega ou não carimbo, tá? Exato. E foi bem interessante que minha mãe, quando faleceu, eu tinha 6 anos. Como sua mãe faleceu quando você tinha 6 anos? 6 anos. Como foi isso? A minha mãe deixou, a minha irmã tinha 1 aninho e 2 meses. Quando ela faleceu, ela tentou um relacionamento. Minha mãe nunca conseguiu ser feliz em relacionamento nenhum. E é uma história muito dolorosa, porque até hoje minha irmã não sabe quem é o pai. Ninguém sabe, a família. Minha mãe nunca contou, ela nunca foi feliz com ninguém. E quando ela faleceu, eu tinha 6 anos, eu estava dormindo do lado dela. Você estava do lado dela? Do lado. E quando eu acordei, era num domingo. E a minha avó sempre ia para a escola dominical. Então a minha avó, igreja, né? A minha avó tinha um ritual todos os domingos de acordar muito cedo, limpar a casa, preparar o almoço e ir para a igreja. E então a minha avó só queria organizar a sala onde a gente estava dormindo para poder ir para a igreja. E mandou eu chamar minha mãe. E tô chamando, e não via. E ela não acordava. E nisso veio uma prima minha, a Márcia, e falou assim, será que ela tá viva? E aquilo para mim foi um susto muito grande. Você tinha quantos anos? 6 anos. 6 anos. E o meu avô veio e meu avô virou a minha mãe. Quando ele virou a minha mãe, Hélio, é uma cena tão forte que é como se eu estivesse vivendo ela agora, como se ela tivesse acabado de acontecer. Ela é muito presente na minha cabeça. Marcou muito a sua vida, né? Total, 100%, né? E acontece que meu avô virou ela estava roxa, ela tinha um pouco de sangue na boca, ela tinha tido um infarto fulminante. Quando eu falo assim que marcou muito a sua vida, claro que a perda de uma mãe marca muito a nossa vida, mas a cena em si, a cena marcou muito, né? Tudo. E isso pra mim ali minha vida começou, porque eu não fui criança, eu não sei o que eu não tive infância, eu não soube o que era ser criança.